O que mais? O que mais você perguntou? Então, aí, não, eu quero chegar nesse ponto Da fama, né? da fama, porque foi uma coisa tão absurda que os mais novos não têm noção do que era andar contigo na rua, que eu vivenciei essa época, mas eu queria... Alguém falou pra mim, nossa, foi nível Pelé e Xuxa, né? Não, Foi total. Foi absurdo, assim. Eu lembro a gente gravando num lixão, não sei se você lembra, um lixão que era um depósito de lixo grande. A gente gravando o programa, depois a gente chega até essa parte. Mas a galera no muro subia no muro pra ficar assistindo. E tiazinha. Era uma coisa absurda, coisa de time de futebol. Como que acontece esse convite pra tiazinha? Você foi fazer o que lá na Band? Na verdade, Porque eu peguei uma amiga, carona, né? Porque a Fabi, ela trabalhava lá. Era assistente de palco. E ela morava em Pirituba. E eu morava na freguesia. Eu tava de carona com ela. Eu lembro que a gente foi fazer um teste do comercial da Cerveja Antártica. Ainda passei nesse teste, que era com... Ô, Mila. Sei. O carinha. Noite. Então, aí enfim, contei a Fabi no teste e ela falou: preciso passar na Band pra pegar. No teste da cerveja. Vocês se encontraram? Não, Ah, tá. E ela me deu carona, só que ela tinha que passar na Band. Tá. Porque ela trabalhava no programa já há um ano do Luciano Huck. Tá. O programa do H já existia há um ano. Ah, já existia. É que eu não conhecia, ninguém conhecia. Porque não dava Ibope. Era um programa que não tinha, era zero de Ibope. Só que, olha que coisa. Quando eu cheguei lá na produção, eu entrei na produção, fiquei esperando a Fabi. Só que eu tava com o meu book na mão. Porque naquela época a gente tava de book. Eu era da Táxi também na adolescência. Não sei se você lembra, tinha uma agência chamada Táxi. E eu tava sentada com o meu book na mão. Eu podia ter deixado o book no carro, né? Por que será que eu levei? Você vê? Gente, nunca tinha parado pra pensar nisso. É mesmo, né? Que doido. Talvez com medo de... Não, talvez porque eu já tava conectada ali, querendo um emprego. Vai que eu levo o meu book. Vai que. Vai que. Nunca parei. Tinha que estar sempre preparada. Tava lá o book. Sempre preparada. Sentada e arrumada, porque você tinha ido para um teste. Tava tudo bonitinha, tudo nos conforme. Aí, eu tava lá sentada, conversando com a produção, as meninas e tal. Eu começaram a pedir meu book, estavam olhando meu book. Coincidentemente, nessa semana, o Celso Tavares... Você lembra do Celso Tavares? Lembro sim. Que era diretor artístico da Band, que é um querido até hoje. A gente tem um grupo, né, no WhatsApp da gente, do H, né? A gente fez nosso encontro, tem uns 3 anos, antes da pandemia. Nosso primeiro encontro, íamos fazer todos os anos, e aí veio a pandemia. E aí o Celso tinha visto na Espanha um programa que uma menina depilava e usava lingerie num quadro, num programa de adolescentes da Espanha. Ele estava no hotel. E ele trouxe essa ideia para a produção. E aí, essa mensagem estava lá. Eles estavam assim, poxa, vamos então, o Celso trouxe isso, vamos tentar fazer um piloto mais ou menos parecido do que o Celso viu lá na Espanha. Mas já para colocar no H ou não? Não, era um piloto que a ideia era para colocar no H. Então, a produção, eles já tinham feito uma reunião nessa. Entendi. Um dia antes de eu aparecer lá. Caramba. Na semana, assim. E eu tava lá e ninguém me falou nada. Só pediram para ver meu book e mostraram meu book pro LP, que tava numa sala separada, que é o diretor. O LP Você conhece o LP Simonetti. E aí, beleza. Só isso. Deixei meu telefone e fui embora. Aí passou o quê? Umas 3 semanas, a Paty me mandou mensagem, que é minha amiga também até hoje. E aí, e a Paty super simpática comigo no telefone e tal, não sei o quê. Suzana, olha, você veio aqui aquele dia, a gente tá pensando num quadro, a gente quer gravar um piloto primeiro, aí tem um cinto. Eu pensei em trazer um cinto, mas ainda bem que eu não trouxe, que já tinha um cinto. Aí quando ela falou, nossa, mas usa lingerie? Ela te explicou o que é. Ela me explicou o programa que ele tinha visto na Espanha. Sei. Que nem eles sabiam como era direito, não tinha nome, não tinha nada. Só que tinha uma menina... Quando ela falou de lingerie, eu falei, não, muito obrigada. Não era bem isso que eu tava... Não é bem isso que eu vou fazer sucesso, mas como atriz, né? Não de lingerie, né? Na minha cabeça não tinha nada a ver com o que eu tava planejando. Procurando. Não, com o que eu tava investindo na minha carreira, na minha vida, nos meus sonhos e tudo mais, né? E minhas amigas tudo entrando na Globo, a outra entrando no SBT, a outra... E eu sabia que que a minha história também ia acontecer. Já estava trabalhando nessa época? Já estava na novela? Ou... Sim. Éramos 6, lembrei. Ela estreou no Éramos 6, no SBT, o Caio também. Tá. E aí, a gente desligou o telefone. Não, obrigada, tá, obrigada. Você recusou na primeira? Sim. Aí ela ligou, aí de novo.
Nem tinha falado pra minha mãe, né? E aí, dessa vez, ela falou, Su, seguinte, é só um piloto. Vem só aqui pra gente conversar. Porque a gente fez teste, nessas 3 semanas que se passaram, que eu não falei não, eles fizeram teste com outras... Só que eles queriam morena, porque... eu acho que era morena, né? Não sei, porque eu acho que eles encanaram comigo. Entendi. Quando eu fui lá, eu tava na semana. O LP deve ter falado... E aí eles abriram testes e não deu certo. Tá. Nenhuma atriz, bailarina, alguma coisa assim, né? Não sei o que eles pensaram. Eu só sei que ela falou, mas a gente abriu, mas ninguém... Você chegou aqui naquele dia e tal, e foi tão legal, e você é o perfil. Bom, eu só sei que eu falei, olha, eu vou conversar com a minha mãe, depois eu falo com você. Conversei com a minha mãe, falei, mãe, é o seguinte, é assim, 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 assim. Tem que usar lingerie, não sabe como que é direito, tá todo mundo confuso, mas ela falou, por que você não estamos devendo a faculdade? 2... A mãe prática, né? Falou assim, filha, estamos devendo a faculdade 3 meses. Mas ninguém vai ver. A gente não sabe que programa é esse. Ninguém conhece. Seu pai não é... Porque meu pai, né? Paraibano, né? Nossa, machista. E eu mesmo era machista. Mas tinha o lance da máscara ou ainda não? Não, a máscara fui eu que coloquei. Justamente por causa disso. Pra me esconder. Mas foi ideia dela ou ideia sua? Minha. Bom, aí foi isso. Aí a minha mãe teve essa ideia e falou... Vai lá ver qual que é, né? Se eles pagarem a sua faculdade, né? R$1.000, tá atrasada 2 meses. E beleza. Você faz o piloto, você não vai fazer mais, é só uma vez. Ah, entendi. Falei, é mesmo, né, mãe? E aí foi lá. E o Luciano apareceu na produção, porque eles queriam me apresentar também para apresentador. E aí o Luciano falou, você né? Eu falei que eu era atriz, fazia teatro. Falei assim, então você manda. Você faz o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Ele te deu liberdade pra... fazer o que você quiser. A única coisa que tem que fazer é que tem que arrancar o pelo do Na verdade, foi isso. Ele falou, isso que tem que fazer. Agora, de figurino, de tudo, você fica à vontade. Tá. Então, a ideia não era... Se eu não quisesse colocar essa lingerie, eu poderia ter colocado outra coisa. Ah, é? Entendeu? Por isso que eu coloquei uma capa de professor e tal. Eu improvisei tudo. O chicote também? O chicote. E pedi pro camareiro comprar uma máscara de gatinho. Tá. Que eu queria fazer uma coisa... Como eu tava com medo, insegura, tímida, com medo de ficar de lingerie. E o medo do meu pai ver, porque por mais que ninguém via... E o piloto ia pro ar, para fazer um teste no ar, para ver. E aí foi muito legal, porque eles trouxeram tudo. E a máscara de gatinho só aparecia a minha boca. Entendi. Não aparecia nada. Ah, é? Sabe daquela da Batgirl? Sei. Um negocinho aqui, uma orelhinha? Oi, galera, tudo bem? Cheguei no Theo Werneck. Falei, Theo, põe essa música da Madonna. Tan, taran, tan, taran, tan, taran. Ele criou uma aberturinha pra eu entrar. Porque aí, o que aconteceu? O Luciano não falou o nome, porque não tinha nome, era só um piloto. Só que a mesma plateia, Vini, ficava o dia inteiro lá. Sabe, antigamente era assim, vinha gente do estado, não sei o que, da escola, não sei o que. Eles gravavam 5 dias, né? Até sexta, no mesmo dia. Ele é a mesma plateia? Mesma plateia. Então, no mesmo dia. Tá. Excursão. Só que eu fui lá e gravei a primeira do dia. Com o mesmo público. E quando eu entrei com o avental, eu coloquei o avental pra fazer a graça de tirar. Então, eu já tinha coisa da performance, da dança, do balé. Já tava 18 anos, né? Eu fazia merchandising no Gugu, no programa do Gugu. Eu dançava lá com as meninas, né? Eu era assistente de palco, fazia comercial ali dos produtos. Eu já né? Era desenvolta. Então, eu falei, criei a performance, escolhi a música com o Theo Werneck e a gente... Pronto. E fomos. O Luciano falou, olha, vai entrar aí uma tia... amiga minha. Ele falou tia? Ele falou tia. Ah, lembrei. Acho que porque eu tava com o jaleco da professora de escola. Deve ser isso, tia da escola. Eu só sei que não tinha nome, que ele me viu com o jaleco ali nos bastidores atrás antes de eu entrar. Então, ele falou, vem aí uma menina. Tá. Uma tia, não sei. E a gente já, como trabalha com coisas cênicas, a gente já vai criando, né? Botei luva... Tá. Botei meia, peguei um chicote. O chicote já tava lá, viu? Eu peguei, assim, na hora de entrar. Porque chegou a minha máscara, eu falei, acho que... Tem a ver, tá. Vai depilar, não sei. Eu acabei compondo ali,
tal. Chegou lá, foi um sucesso, né? Aí eu desci e comecei a performar. Antes de fazer até a caminhada de chegar na brincadeira, Sei. eu ia fazendo a performance. Tá. E aí fui fazendo a performance e tirei o jaleco. Aí fizemos a brincadeira. Plateia. Porque aí comecei a inventar umas dancinhas lá na hora e fazer aquelas caretas. Fui embora. Depois eles tinham 4 mas programas. Depilou e tudo mais, fez Fiz, tudo. piloto. Tá. Piloto com plateia. Se foi legal, ia botar no ar pra ver. Fui embora. A mesma plateia que ficou lá o dia inteiro, eles ficaram... Tiazinha, Eles colocaram o nome. Do tia foi pra tiazinha já. Porque eu era pequenininha, né? Não sei. Minhonzinho, é verdade. Então quem escolheu o nome, foi a na verdade, foi a plateia. Aí os caras E já eles- sacaram que, pô, o negócio deu certo. Me ligaram à noite pra me contratar. Que doideira. E aí eu falei, Te "Ixi, mãe, contrataram agora?" antes? Te contrataram antes de ir pro ar? Ou chegou aí pro ar esse piloto que você gravou? Você Eu lembra? acho que não sei, Vi. Mas eu acho que foi antes. Deve ser, porque os caras foram espertos. Porque iam foi muito, contratar antes, foi né? muito maluco o negócio. Diz que Muito- parecia que ia cair a plateia, o chão. Porque o programa perdeu a graça total. É, o pessoal queria e ele de só novo- ficava querendo esperar. De 0 para 7 o Ibope foi quando eu entrei. Que? De 0 a 1 ano, um programa dando 0. Zero. E pra Daí- 7, numa 7 emissora pontos Bandeirantes. na Bandeirantes. Nunca teve na vida. Depois foi pra 10, 14. Caramba. Então, pra eles, não tinha o que pensar. É. Tanto que depois eles vieram e falaram, Luciana, a Suzana vai apresentar o programa com você. Porque ela tem que ficar o tempo todo no ar. Porque quando eu saía, voltava Caía. pro A1. Porque as pessoas ficavam esperando. Mas aí o Luciano não aceitou. E aí a gente tive a ideia, por isso que eu tive a ideia das aventuras da tiazinha. Ah, foi por isso, então? Porque aí a Band falou, então eu vou dar um programa pra ela. E eu tava cheia de patrocinador. Claro. Que eu bancava o programa. Eu tava bancando o programa Todo mundo H. chegando para... Os meus patrocínios bancavam o programa. Tipo- Por isso que a Band queria que eu dividisse o programa com ele. Ah, mas eu imagino essa loucura. Então, tipo, um mês, uma semana, 2 semanas, vai de 0 a 7, depois pra 10 e tal. E era a tua vida? Como que muda isso na sua cabeça, assim? Era um pouco assim, fala, putz, tá acontecendo, não é do jeito que eu tinha imaginado, mas tá acontecendo aquela coisa que eu pensava quando era criança. O que aconteceu na sua cabeça? Na minha cabeça, assim, por um lado eu tava feliz, né? Porque aí tive contato com meu pai tava feliz porque eu tava ajudando a família, a gente tava... Comprei a casa própria deles. Não, aí, na verdade, Você o que a renegociou. Playboy que foi, né, o gancho pra eu conseguir... Porque uma coisa foi levando a outra, Sei. né? Então, até então não tinha comprado a casa ainda não. Tá. Mentira. Desculpa, eu troquei a ordem. Que foi mais uma coisa que eles me convenceram que eu também neguei, né? Playboy Quem? também, 3 vezes. Porque eu não queria Playboy. fazer de jeito nenhum. Imagino E aí- que eles vieram com tudo, né? Numa época que ainda a revista vendia muito, né? Não tinha internet. Mas aí, né, eles conseguiram me convencer. Eu era muito nova, não tinha estrutura pra conseguir segurar o meu não, né? E aí acabei fazendo. E acabei colocando um contrato muito bom de R$1. Eu ia ganhar R$1. É maravilhoso, que aí eu ganhei muito dinheiro. Exatamente. E aí- não era comum fazerem isso? Não, nunca mais eles fizeram isso com ninguém depois. Porque os caras tomaram prejuízo. Eu acho que eles Imagina, até- a senhora falou, não, coloca R$1 aí. Os caras falaram, tá bom, né? Não tinha ideia de quanto ia Ideia do que ia vender. acontecer, né? E vendeu quanto, você lembra? Mais de 1 milhão? 2 milhões? Quase 2 milhões, né? Nossa! É muito. É muita revista, muita. Revista. Fora assinantes, né? Tem outras... Nossa! Ixi. Enfim. Aí, isso tudo Mas isso foi perto? Tipo, você começou tiazinha até a Playboy é 1 ano ou menos de 1 ano? Eu não sei, mas eu acho que sim. É, menos, né? menos, Eu menos. acho Porque que foi rápido, Carnaval né? e Playboy, né? Ou foi antes do Playboy? E era aquele negócio, ela vai tirar a máscara? Na verdade, eu acho que eu estourei no Carnaval. Exatamente. No mundo, né? Assim. Que até a Globo teve que te mostrar, né? Não, Não é? tudo. Eu fui arrastada. Eu tava quase morri de arrastão dos jornalistas em cima de mim. Eu também dividi a rainha da bateria com mais 3 meninas, 4. E eu lembro que era uma escola que não era top. Era tradição. No Rio ou aqui em São Paulo? No Rio. No Rio, tá. E Parou. A escola caiu a escola. Por quê? Porque travou tudo, a escola não conseguia andar por minha causa. Estourou o tempo. Que dó, Que meu. dó. A galera chorava, porque É. pensa, a galera fica o ano inteiro, né, trabalhando lá. Putz.
Então, eu não andava, não tinha como andar. As outras meninas, ninguém... Assim, foi uma coisa surreal. Pra caramba. Mundo inteiro. Capa. Não, e paparazzi... Washington Post, New York Times, todos os maiores jornais do mundo. Do fenômeno que foi. Do fenômeno que foi. E é engraçado depois foi a Playboy, eu acho. Mas é engraçado que era um fenômeno não só com adulto, com criança, né? Você pegou então, muito porque público. eu era uma criança, né? Eu era uma adolescente. E era um personagem, tipo, uma heroína mesmo, né? Por isso que foi a ideia da super-heroína, né? Que a gente trouxe. Porque a gente falou, gente, não tem nenhum apelo pra criança. Quem escolhe o que o filho vai ver é o pai e mãe. Até as sandalinhas que eu fazia de tiazinha pra vender, os vestidos que as meninas usavam eram no pé, as meninas, as crianças. Que lacinho legal. Na cabeça. Eu vou pegar a propaganda pra você. Putz, que legal. Você vê que bonitinho. Não era essa coisa da criança usar salto, usar mini blusa. Era vestidinho de menina. Sabe, eu fazia questão, sabe? Porque eu era assim, dentro da minha cabeça. Claro. Então, eu não via maldade nas coisas, entendeu? Então, eu acho que por isso que afetava tanto as crianças. Tanto que quando eu comecei a ver maldade, eu surtei. Entendi. Não quero mais. Porque eu passei a entender que o outro, que era uma indústria que eu não queria mais alimentar. Porque cada um estava levando para o seu lado. Mas aqui começou... dinheiro. Exatamente. Dinheiro. Com algo que eu falava, eu não planejei isso. Eu sempre quis ser uma revolucionária. Então eu tinha um chamado dentro de mim que não estava ligado ao meu propósito. Entendi. E eu já sabia disso desde cedo. Por isso que eu fui radical. Também com o sucesso, com a fama. Porque eu falei, eu preciso fazer muita coisa ainda. Preciso terminar a faculdade, você fez uma coisa que estudar. Você fez uma coisa que pouca gente teria coragem de fazer, né? De abandonar uma coisa que tá fazendo um sucesso absurdo e não extrair até o último centavo daquilo. Você abandonou, Nossa, né? Eu lembro que quando eu falei isso na imprensa, a Marlene Matos me chamou para uma conversa. Você tá louca? Assim? E falou assim, a gente te respeita muito pela sua história. Eu lembro até hoje. E, assim, mas você não tá, não é normal isso, não é legal, você vai acabar com a sua carreira, você tá no auge, você tá... Não só ela, né? Várias pessoas importantes também conversaram comigo. E outras pessoas importantes me viam como... Antônia Bujanra. Várias pessoas que me viam como um artista. Entendi. Que eu sou. Que eu acreditava também dentro de mim. Eu falava, não, mas eu tenho potencial para fazer mais coisas. Eu não quero ficar presa só nessa personagem. E algumas pessoas me entenderam, pouquíssimas. E outras viraram pra mim, né? Tá louca, né? Tipo... E aí eu falei, não, mas não importa. Importa é o que eu quero pra mim, né? Muito nova eu já tinha essa convicção. Mas imagino que também não tenha sido uma decisão fácil. Mas não foi fácil, porque eu não sabia que a dificuldade que ia ser esse processo, né? Eu não sabia. Mas que bom, porque se eu soubesse, talvez eu teria tomado... Talvez eu teria me submetido à opinião dos outros, às ideias de outras pessoas, e não teria me transformado no ser humano que eu sou, não teria entendido a arte como eu entendo, como eu valorizo as coisas hoje, entendeu? E eu também não conseguiria... Eu não estaria viva, porque eu estaria triste, eu estaria doente. Porque você sabe, quando a gente não faz aquilo que a gente ama e quando aquilo tá dentro do nosso coração, eu remei muito contra a maré. Mas de maré de pessoas próximas, não tô falando de gente só de artistas, de conhecidos e famosos. Eu tô falando de todo mundo, quase. E seus pais? Só meus pais que não. Então, e seus pais? O que eles falaram quando você falou sobre essa decisão? Faz o que você faz o que é melhor pra você, minha filha. É mesmo? E minha mãe, ela já queria muito que eu já tomasse decisão também. Ah, é? Porque a minha mãe, quando eu era criança, que eu levei a minha mãe pra igreja e tudo, e ela se converteu e ela teve essa conexão com Deus, na adolescência ela teve um cisto no seio dela. E ela entendeu que ela tinha que parar de projetar o futuro dela em mim. Quando ela teve essa conexão com Deus, essa experiência, eu já tinha 12 anos. E aí ela falou assim, daqui pra frente eu preciso entender se você vai querer fazer isso por você mesma. Porque eu não vou mais projetar a minha vida em você. Entendi.
Eu preciso cuidar de mim, da minha vida, e você precisa saber o que você quer fazer da sua vida. Como você tem 12 anos, se você decidir continuar no meio artístico, eu vou continuar te levando nos testes, mas moderadamente, conforme eu posso e com algumas coisas só, assim, sem, porque ela também estava grávida do meu irmão. Sim. E você vai também fazer menos, porque você vai ficar em casa, porque você vai me ajudar com uma casa, fazer comida pro seu pai, porque agora vai nascer um neném, a gente vai... Então, eu tive que abrir mão também um pouco das coisas e também tive que... E aí, eu fui indo pro teatro, que era um lugar seguro também, mais seguro pra eu estar. E ela ali rompeu com o sonho dela. E ali, só que eu falei, agora é meu. É sua decisão. É minha decisão. Então, só que quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos mais ou menos, ela sonhou que eu tava no púlpito da igreja cantando de máscara e com uma lingerie transparente. Nossa. E ela teve um sonho, ela acordou e tal, ela chorou muito porque nesse sonho ela teve uma conexão, ela entendeu que todo mundo estava contra ela na igreja, ela foi perseguida, ela foi... Só que ela esqueceu o sonho e quando aconteceu a tiazinha, ela lembrou do sonho. Que doideira, ela teve um sonho desse que não tinha nada a ver na época. Teve um déjà vu, né? É. Do que ia acontecer se talvez ela tivesse... se a gente tivesse continuar tomado outras decisões. Não. Eu não sei, Vi. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Poderia saber. acontecer comigo depois de 2 anos uma novela e eu virar protagonista de uma novela. Não sei. Não dá Tô falando assim, às vezes eu adiantei também uma outra coisa que teria também. Às vezes foi... Não sei, não importa. O que importa é que foi minha história, que é uma história linda de superação e artística muito, muito bonita. Porque foi a minha escola. A minha vida é a minha escola. Essa experiência com a fama foi a minha escola. Porque depois disso eu fui estudar, investi o dinheiro, morei fora, fiz Antunes Filho, estudei com os melhores mestres, os melhores professores, trabalhei com os melhores atores de São Paulo, no teatro, no cinema. Eu ganhei muita ferramenta, muita coisa que me ajudou e me impulsionou muito. Então, né? Você fala, nossa, foi demais, entendeu? Se você falar pra mim, olha, Suzana... se você pudesse voltar, você mudaria alguma coisa? Talvez sim. A Playboy eu acho que eu mudaria. Você porque não faria, eu não gosto. Realmente eu não faria, não teria feito. Mas a parte da tiazinha foi muito artística. E tem muita conexão isso com a beleza, com a arte. E teve o lance de tirar a máscara, né? Era uma coisa da máscara. Então, assim, é algo muito simbólico, entende? Onde foram feitas as fotos da Playboy? Uma foi em Nova York, New Orleans e Nova York. Então, assim, mas eu acho que pela nudez, sabe? Entendi. Pelo nu em si. Que é algo que me incomoda, que eu não curto e tal. Que eu me arrependo. Então, mais nesse sentido. Agora, a arte é fenômeno que... A cabeça das pessoas é a cabeça das pessoas. Você não tem controle, né? Ninguém tem controle, né, sobre isso. E o que me trouxe de bagagem, de experiência, de tudo, é maravilhoso. Não, é injusto pra você também pensar, se fosse hoje eu não faria, mas hoje você tem outra cabeça. Então, tem que pensar aquela menina naquela época. É injusto, é verdade. Não é dá injusto, porque assim, eu me arrependi lá. Porque o arrependimento, eu devo respeito ao de hoje, de manhã, do que eu pensei. Exatamente. Eu não devo respeito de 20 anos atrás. Claro. Porque primeiro que ninguém vive de passado e ninguém vive de arrependimento. Porque uma vez que... Ninguém vive. A pessoa vegeta. Não, e hoje você é uma pessoa... Graças à minha história. Graças à história, inclusive, disso. Exatamente. Toda a cicatriz da gente, tudo que a gente passou, constrói a gente aqui. Exatamente. Se você não tivesse feito aquilo, talvez você fosse outra pessoa, né? Então não dá pra saber. Exatamente. Todo o conhecimento e toda a espiritualidade também que eu atingi. Mas você devido à minha história. Mas mesmo sempre naquela época, eu verdade. lembro que a gente conversava muito. Você sempre teve uma ligação muito com esse lado espiritual, assim. Verdade, Vi. E eu imagino, o seu conflito mesmo naquela época. Eu vivi muitos conflitos, muito fortes. Tinha uma fama, uma pressão, tipo, eu tenho que ajudar minha família, essa é a chance de eu ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo fala, putz, tá, mas o que eu faço depois, né? E aí? O que você fazia quando você colocava... Nada, eu tinha pesadelos. Então. Não, simplesmente, eu sempre fui uma menina conectada, né, assim, desde criança, espiritualmente. Então, quando aconteceu tudo isso, eu sentia tudo o que estava acontecendo. Que era produto licenciado, né? Era caderno, era roupa, era tudo.
E aí eu tinha essa consciência, aí eu simplesmente dormia. No carnaval, eu vi aquilo ali lá de cima. Aquela loucura. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Sério? Mesmo na época você pensou isso? Esse não é meu mundo, isso tá acontecendo, eu não tô entendendo. Não é tô mesmo? entendendo, não... Era como se eu tivesse eu não tava lá. Era um eu sonho, tava lá, como se fosse um sonho. É como se fosse... Eu tava em coma. Eu fiz uma peça na USP desse trabalho. Porque eu tinha um grupo de pesquisa lá. A gente tem até hoje, mas depois que eu tive filho, ficou meio complicado. Mas, e eu pesquisei muito essas questões, porque na hora de criar a dramaturgia, porque eu fazia mestrado em pedagogia do ator, né? Tava fazendo, mas não consegui finalizar. Por conta das dificuldades que eu tive para engravidar, eu tive que me fazer algumas escolhas. Mas a minha pesquisa vivia em torno disso. Era em torno disso. E, ao mesmo tempo, eu trazia para o corpo algumas memórias para nascer uma nova história lá, cenicamente. Entendi. Começava com Pilates, depois trazia uma música da época, depois trazia... E aí ia surgindo uma nova dramaturgia, um novo texto, e criei algumas peças nessa época. E... Nossa, eu lembro de... Tinha uma cena que eu tava em coma. Na peça, você tá falando? Na peça. Tá. Foi aí que fui entendendo. Em coma, e enquanto eu ficava dançando e projetando a personagem dançando e a Suzana em coma. E tinha uma outra que era um jogo de espelhos, que a rainha, né, a tiazinha, ela conseguiu me colocar dentro do espelho. Tinha um espelho no chão na peça. Você estava aprisionada dentro do espelho. Nossa, cara, isso tem... foi tão forte esse trabalho. Isso é muito forte. Muito forte. Era como se você tivesse aprisionada, a tiazinha tomou conta naquilo, não tinha controle, você não tinha mais controle durante um tempo. Nada. Nossa. Eu estava em coma. Porque as coisas iam acontecendo, igual a né? Branca de Neve, deitada. As coisas iam acontecendo. As coisas iam acontecendo. Assina aqui, faz não sei o quê, tem contrato novo, tem que não sei o quê, e uma coisa atrás da outra. E eu simplesmente, parecia que eu estava vivendo, porque eu estava trabalhando e ganhando dinheiro. Gravadora, 250 mil cópias de todas as capas de revista. Mas eu não tava... E como eu atriz, eu ia lá, representava super bem. Cantava bem, afinada a pessoa. Exato. Né? E fazia porque era minha arte. Eu gosto, amo criar, ia lá, fazia reuniões e criava e escolhia tudo, música, coreografia, tudo, né? Mas quando eu tava sozinha... Batia essa... E eu dormia, não conseguia dormir. Eu pedia pra minha produtora em Portugal. A gente ia sempre pra Portugal, porque toda hora eu tava em Portugal. Portugal era igual ao Brasil. Muito sucesso lá em Portugal? É mesmo? Programa de televisão, shows. Vivi em Portugal. Nossa. Era 2 finais de semana em Portugal. 2 Tiazinha. Tiazinha. E aí, cara, eu dormia nos castelos, né? Hotel de castelos. E eu pedia pra Ângela ou a Eli, que era minha camareira, dormir comigo. Porque eu tinha tanto medo dos pesados. Que eu ficava cutucando, querendo acordar. E falava, se eu ficar me mexendo, você me acorda de madrugada. Você vê o que a mente tava brigando corpo, lá dentro, né? Eu via meu corpo saindo, assim, eu dormindo na cama, e meu corpo saindo. Cara, um desespero, assim, desespero. Carnaval, via vultos, via coisas, assim, eu falo, hoje eu vi... Hoje você entende melhor. Via tanta coisa que eu não posso nem falar aqui no programa. Não, mas eu sei porque eu já estudei, já sou da igreja também. Você sabe que essas coisas que estavam rondando, né? Não, que estão, né? Que estão sempre rondando, né? Sempre rondando. Então, mas eles me mostrou tudo, assim, aberto, assim, ó, tipo... Como se fosse Matrix, assim. Pegou fogo no último carro que eu saí, na última escola, no lugar que eu ia sair, antes de eu subir, 5 minutos antes de eu subir na... Olha a energia que tava... Não, pegou fogo no lugar que eu ia estar. É mesmo? 5 minutos. Antes de você... Antes de eu entrar aqui na Gaviões, aqui em São Paulo. E aí jogaram, e aí arrumaram, porque era pluma de bichinho de pelúcia, o tecido. Que pegou fogo. Bem na hora antes de entrar. Nossa. Então, assim, tinha muitos sinais, muitas coisas, assim, né? E eu como essa menina inquieta e que com a alma cheia de sonhos, né? Desejos e cheia de... E essa conexão espiritual que eu não... Por mais que eu não tava na igreja, mas eu... Não, ela não é quebrada. A igreja, né? Ela não é quebrada. Uma vez que você conhece, dificilmente você consegue... Né? E quando você tem um chamado, e você sabe que você tem consciência, foi, né, alicerçada nisso. Então eu tinha total compreensão de tudo. E por isso que durou pouco tempo. Parecia que foi muito tempo, mas durou pouco tempo. Mas foi intenso, pelo menos, e foi uma coisa que ficou e tá marcada na história, e é isso, aconteceu. Isso.